sangue e ter a graça de receber essa acolhida tão preciosa do Padre Luiz Maurício e também poder ter a feliz alegria de encontrar o Padre Flites aqui com a gente, né? Foi realmente algo muito especial poder hoje, nesse dia, estar aqui e ver uma comunidade fervorosa, bonita, celebrando esse momento. E hoje, sobretudo, entendendo o que significa essa semana de espiritualidade em torno do preciosíssimo sangue. Imaginem, é a paróquia do sangue de Cristo. E, de alguma forma, o que se espera de uma paróquia que tenha como padroeiro o próprio Senhor Jesus, no mistério do seu sangue sagrado? Uma paróquia eucarística. O que se espera? Se espera, sem dúvida, uma casa de adoradores. Não é verdade? Uma casa de adoradores, onde, sem dúvida, tudo que se possa nutrir dessa experiência para que a gente possa transbordar na missão. É muito concreto isso. Ele é o Deus que se faz nosso alimento. Essa imagem é muito forte. Acho que vocês já perceberam algumas vezes contemplando a imagem do peregrino, que é um símbolo eucarístico antigo da igreja, que sempre faz a gente entender um pouco dessa mística do preciosíssimo sangue. O peregrino é capaz de rasgar o peito para alimentar os seus filhotes, nutrir os seus filhotes. Da mesma forma, assim também é o nosso Deus no seu mistério, onde a Eucaristia, ela faz a igreja. Repitam. E uma caça-voz não sente firmeza não. Vamos lá. A Eucaristia, isso se torna tão concreto. Quanto mais nós nos alimentamos dele, mais nós vamos, de alguma forma, carregando em nós a lógica do seu pensar, a lógica do seu agir, a lógica do seu coração. Imaginem, muitas pessoas não conseguiram entender porque Jesus era capaz de se aproximar de tão perto, estar com os pecadores. Pensem, toda a parábola da ovelha perdida é ali descrita. Por quê? Porque alguns se sentem incomodados, porque ele se dá a sentar à mesa com os pecadores. E na hora em que eles começam de alguma forma manifestar esse sentimento incômodo, Jesus então descreve essa parábola. Essa parábola que todas as vezes que a gente vê, escuta esse texto sagrado, a gente entende o quanto nós precisamos ainda, olhem para mim, aprender da lógica do coração de Deus. Repitam. Como Deus nos olha, como Deus nos cuida, como Deus era por nós, como é o olhar de Deus para nós. Sem dúvida, a Eucaristia, ela nos quer dar uma intimidade, uma comunhão tão profunda com Jesus, que aí nós começamos a pensar como Ele, a sentir como Ele, a viver como Ele, e a traduzir nas nossas atitudes concretamente o que na verdade nos dá o nome de cristãos, seguidores do Senhor Jesus. Os cristãos devem cada vez mais se assemelhar ao Mestre. E isso marcou gerações. Pensem isso nos 60 anos da paróquia Sangue de Cristo. Hoje foi inevitável. Quando eu pensei, acordei de manhã e pensei, hoje eu vou estar revisitando um dos amores da minha vida, a paróquia Sangue de Cristo. Que eu vivi anos tão abençoados, não é verdade? E aqui não teve outro jeito, né? A gente foi lembrando de algumas coisas bonitas, momentos
de adoração, momentos de pregação, os encontros de casais, o EAC, tantas experiências, e me veio algumas imagens muito fortes, como da nossa preciosa Dona Itália. Lembram dela? Antes de todo mundo chegar para a missa de manhã, vinha a Dona Itália. Na verdade, aquele coração tão especial, uma mulher de poucas palavras, uma adoradora do preciosíssimo sangue. Uma adoradora do preciosíssimo sangue. Dona Antonieta, figuraça, morava aqui na frente, perto dela. Ela vinha na missa de sétimo dia para explicar para o pessoal a hora que tinha que ajoelhar. E tantos, Luiz Manuel, e tantos que já estão junto de Deus na eternidade. Mas gente que deu sangue por essa casa, e deu sangue pela causa do reino de Deus aqui. E aí nós entendemos por que nós estamos aqui celebrando esses 60 anos, uma trajetória muito fecunda, muito abençoada, que passou pelos irmãos do preciosíssimo sangue. Como eu aprendi ouvindo o povo falar sobre o nosso querido Padre Farinha. Eu nunca conheci propriamente o Padre Farinha, mas eu conheci através de vocês, testemunhos, experiências de fé, exortações que ficaram aí no coração da comunidade. E assim a gente vê o que significam esses 60 anos e o que hoje essa palavra quer nos propor, que aqui sempre seja a casa da ovelha perdida. Porque se um coração se der a conversão, há uma festa, há uma alegria no céu. Olha que lindo isso. Isso é concretamente a palavra do Mestre. Por um só pecador que se converta, alegria no céu. Imagine quantas pessoas foram tocadas e são diariamente tocadas, porque essa é a casa do preciosíssimo sangue. E o mistério que nos toca é infinitamente maior do que nós. Você já pensou porque Deus te colocou aqui, na casa do preciosíssimo sangue? Porque somos paroquianos, porque de alguma forma a sua vida tem esse elo espiritual. Agora mesmo, o Padre Luiz Maurício dizia: a única sangue de Cristo do Brasil. Do Brasil. Quantas e quantas vezes nós vemos as pessoas profundamente tocadas só de saber desse nome, que se distingue, que traduz algo de tão forte. É Eucaristia, é seiva sagrada, é um sublime mistério que nos sustenta, é uma graça onde as palavras nem conseguem esgotar toda a beleza. Não é verdade? O sangue de Cristo, normalmente invocado nas situações mais adversas. Na tradição da igreja, nós temos isso, não é verdade? Diante dos maiores desafios, o que a gente faz? Sangue de Cristo. E pela força desse mistério, essa casa foi edificada. Pela força desse mistério, todo esse trabalho das pastorais, toda a ação evangelizadora que vai transbordando e vai tocando a aldeia campista e vai chegando às famílias, a história de tantas pessoas que passam por aqui e que nunca mais são as mesmas, porque, sem dúvida, o mistério do sangue de Cristo sempre nos renova. Quantas pessoas se tornaram adoradoras do preciosíssimo sangue nessa casa santa, não é verdade? E tudo por quê? Porque não cessa, esse mistério não cessa, ele transborda, ele emana o tempo inteiro, e aí nós entendemos porque os frutos são inevitáveis. Experimentando Deus, nunca mais conseguimos ser os mesmos, não é verdade?
se essa experiência for verdadeira, autêntica, profunda, marcante, ela é decisiva. E aí você tem o desejo de estar mais com Ele. E deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma necessidade da alma. Olha para mim, uma necessidade da alma. Como eu vivi isso aqui, como eu ficava profundamente tocado com os testemunhos das pessoas. Tinha gente que dizia assim: Padre, quanto mais a gente ouve de Deus, mais a gente quer. Quanto mais a gente começa a experimentar esses momentos, mais a gente quer experimentar de Deus. Isso não é maravilhoso? Sabe o que é isso? É a força desse mistério que está marcado na vida de todas as pessoas que passam por aqui. É a casa do preciosíssimo sangue. É um lugar que deve inspirar e motivar todos a uma experiência de mergulhar no mistério de Jesus. Repitam. Mergulhar no mistério de Jesus. Quando isso se dá, é algo semelhante àquilo que Jesus disse a Pedro, quando ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é que Jesus diz para ele? Vocês lembram? Vocês lembram? Nós acabamos de rezar esse Evangelho. Isso não te foi dado pelo sangue, pela carne, mas foi te dado pelos céus, pelo Espírito Santo. Logo, essa é uma experiência de fé. Você saber quem é Jesus, você entender o mistério de Jesus, você tomar parte nesse mistério, pronto, o coração começa a caminhar e algumas coisas vão ficando para trás e algumas coisas vão perdendo o sentido, e você olha para Ele e você se fixa nele. É isso que deve marcar a vida da comunidade na noite de hoje. Sejam todas as noites, vocês vão ser inspirados dentro desse ano jubilar. Vocês têm a graça de ser uma paróquia comemorando 60 anos de existência. No ano jubilar, no ano da esperança. Que coisa maravilhosa. E aí, nesse momento, vocês vão ter essa semana efusiva da graça de Deus. Vão receber várias palavras espirituais, que não serão só palavras, serão pistas, serão motivações, para que você entenda hoje o seu momento de fé, à luz da palavra, à luz desse momento da comunidade. Entendam a sua identidade como comunidade, sangue de Cristo. Isso é maravilhoso. E hoje o primeiro aspecto, o perdão e a reconciliação. Ninguém cresce, ninguém amadurece de verdade se não enfrenta as suas fragilidades. Não é verdade? Se não se depara concretamente com a realidade do pecado e tem a coragem de romper com esse mal. Só assim se cresce. Não é verdade? E pense, o preciosíssimo sangue é a sua força. Você diz assim: mas qual é o meu segredo, Padre? Como é que eu consigo vencer? No mistério do preciosíssimo sangue. Eu vi muita gente renascendo nessa casa. Eu vi muita gente renascendo. Pessoas que chegavam aqui, muitas vezes no dia do preciosíssimo sangue, tentando descobrir aqui, no meio da Tijuca, onde era a tal sangue de Cristo, no dia do preciosíssimo sangue. Quantas pessoas viveram experiências tão fortes? Por quê? Porque esse mistério vai além do que as palavras conseguem dizer. E qual é o primeiro sinal? Experimentando Deus. Posso confessar? Não é verdade? Experimentando Deus, esse é o ponto de partida. Se essa experiência ela for forte e intensa, essa vai ser a primeira vontade que Deus vai suscitar em você. Posso confessar? E quantas pessoas já nasceram dessa casa sagrada? Não é verdade? Queria que hoje a gente pudesse então
rezar pedindo. Olha que mística preciosa, que o sangue de Jesus seja derramado sobre todas as vidas, sobre todas as pessoas que de alguma forma já passaram e passam diariamente por essa casa, e que essa seja uma marca. As pessoas vindo aqui possam dizer: essa é uma casa de adoradores, essa é uma casa de adoradores, que fazem diferença, porque estão nutridos por Ele, estão alimentados por Ele. E quando isso acontece, ninguém consegue conter a graça. Olha lá, o que nós rezamos no Salmo? O que nós rezamos? A graça e copiosa redenção. De onde vem essa graça e essa copiosa redenção? Dele. Dele. Feche os seus olhos. Que mais uma vez a gente possa se dar a graça de ruminar isso no íntimo de nós. Sangue de Jesus, purifica-me. Sangue de Jesus, purifica-me. Lava-me, restaura-me, purifica-me. Lava-me, restaura-me, purifica-me. Abra suas mãos e cante. Sangue de Jesus, purifica-me, purifica-me. Sangue de Jesus, purifica-me. Lava-me, restaura-me, purifica-me. Na santa dor, uma entrega de amor que me leva a sentar, confiar. Vou desfrutar da tua presença, vou desfrutar de tua presença, silenciar para te ouvir, silenciar para te ouvir. Teu sangue em mim, teu sangue em mim, nova vida enfim, uma grande nascente de amor. Sangue de Jesus, purifica-me. Pensa com todo o coração. Sangue de Jesus, purifica-me. Lava-me, restaura-me, purifica-me. Lava-me, restaura-me, purifica-me. Pelo vosso preciosíssimo sangue, vós os remiste, Senhor. Pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo vosso preciosíssimo sangue, aplauda o preciosíssimo sangue de Jesus. Minha gente, eu, Padre Cleuso, aqui na Semana do Preciosíssimo Sangue, na Paróquia Sangue de Cristo. Que bênção essa noite. Amanhã,
mais uma noite abençoada e especial com o nosso querido Padre Fritz. Você está convidadíssimo a estar aqui. Que Deus abençoe.